Muito antes da guerra começar oficialmente, a Alemanha iniciou sua expansão territorial, e é o que nós vamos ver nesse vídeo. Para entendermos melhor a ideia da expansão nazista para o espaço vital, vamos acompanhar com o mapa. Nesse mapa está o território da Alemanha. A parte maior em vermelho até a linha azul é a Alemanha atual. Tudo que está em vermelho e em laranja era a Alemanha antes da Primeira Guerra. As partes laranjas foram retiradas da Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Portanto, a parte vermelha era a Alemanha na época da República de Weimar, entre as duas guerras mundiais. Em 1935, já com a economia recuperada e o processo de organização do exército em andamento, a Alemanha ocupou a região do Sarre, que havia sido dada para a França pelo Tratado de Versalhes. Os franceses tentaram retaliar, porém, a Liga das Nações empreendeu uma política de apaziguamento, de reconciliação. Ninguém queria outra guerra, pois a Primeira Guerra havia sido extremamente traumatizante. Portanto, com essa reconciliação, a Alemanha retomou essa região do Sarre. No início de 1936, a Alemanha remilitarizou a Renânia, região que também havia sido entregue à França. Novamente, a Liga das Nações aplicou a política de apaziguamento, defendendo que a Alemanha já havia sido prejudicada demais e estava apenas retomando seus territórios. Em 1936, Hitler apoiou o general Franco na Guerra Civil Espanhola. Dessa forma, ele pôde aprimorar a tática chamada de Blitzkrieg, que é guerra relâmpago. Nessa tática, os aviões fazem bombardeios massivos. Depois os tanques invadem as regiões bombardeadas e, por último, vem a infantaria, cujas munições eram mais caras e também para proteger a vida dos soldados. A infantaria terminaria de tomar posse do território, prendendo inimigos de guerra ou matando quem fosse necessário. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria, com o apoio do Partido Nazista Austríaco, apoiados pelo pan-germanismo e alegando que a Alemanha e a Áustria são nações irmãs. A Liga das Nações não interferiu. Em 1938, a Alemanha anexou a região dos Sudetos, da Tchecoslováquia. Dessa vez, a Liga das Nações interferiu e foi realizada a Conferência de Munique. Hitler alegou que a população alemã que vivia nos Sudetos estava sofrendo represálias pelas populações de origem húngara e eslava da Tchecoslováquia, e a anexação era uma forma de preservar essas comunidades alemãs. A Liga das Nações, novamente, adotando uma postura de apaziguamento, aceitou e pediu que a Alemanha não invadisse mais nenhuma região, pois isso seria uma afronta às cláusulas do Tratado de Versalhes. Precisamos salientar algo importante: não havia satélites, nem a facilidade de comunicações que temos hoje. Ninguém sabia que a Alemanha estava produzindo armamentos, nem fazendo experiências nos campos de concentração. Ninguém sabia que o efetivo militar alemão já havia passado em muito dos 1.000 homens permitidos pelo Tratado de Versalhes. Em 1939, a Alemanha invadiu o restante da Tchecoslováquia. A Liga das Nações cobrou respostas, mas Hitler alegou que anexou essa região em resposta a pedidos das próprias pessoas que ali viviam. A Liga das Nações, novamente buscando uma política de apaziguamento, permitiu, mas deu um ultimato, alegando que se a Alemanha buscasse reconquistar as terras da Polônia, não haveria mais paz e uma nova guerra se iniciaria. Nesse mesmo ano de 1939, a Alemanha anexou Memel, que era seu território antes da Primeira Guerra. Novamente alegando que a população local queria voltar a fazer parte da Alemanha, a Liga das Nações não pôde fazer nada. Em 1939, a Alemanha firmou um pacto de não agressão com a União Soviética, chamado Ribbentrop-Molotov. Muita gente que não estuda história alega que por causa desse pacto de não agressão, o partido nazista era de fato socialista. Muita atenção, não se deixe enganar. A Alemanha lutou em duas frentes na Primeira Guerra Mundial, e dessa vez, com tecnologias mais avançadas, uma luta em duas frentes seria desastrosa. Por isso, o Pacto de Não Agressão
Nada tem a ver com ideologia política, nem do nazismo, nem do stalinismo. Esse pacto tem relação com a ideia da Alemanha concentrar suas forças sobre outras partes da Europa. Para a União Soviética, esse pacto era uma boa alternativa, pois o povo russo havia sofrido demais na Primeira Guerra e na Guerra Civil, e não estava pronto para uma outra guerra nesse momento. Vamos lembrar de um fato anterior a essa assinatura do Pacto de Não Agressão com a União Soviética. Em 1937, para conter o avanço das ideias comunistas, a Alemanha assinou um pacto anticomunista com Japão e Itália. A Itália estava do lado dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, mas não foi favorecida quanto acreditava que merecia. A Itália estava com problemas financeiros devido à guerra e à crise de 1929. Dessa forma, Benito Mussolini, líder do Partido Fascista, chegou ao poder como primeiro-ministro italiano, defendendo fortalecer a economia italiana e combater o socialismo que crescia naquele país. O Japão, por sua vez, havia invadido a região da Manchúria e continuava sua invasão sobre a China e outras partes do Pacífico, e não queria que sua expansão territorial fosse barrada por outras nações com interesse sobre o Pacífico. Portanto, o Japão assinou, junto com a Alemanha e a Itália, esse pacto anticomunista chamado em alemão de Antikomintern. O fascismo italiano também defendia ideias nacionalistas de crescimento econômico, retomada de territórios, com ideologia muito semelhante. Mussolini e Hitler assinaram um pacto que foi chamado de Pacto de Aço, no qual ambos os países se comprometiam a fornecer ajuda mútua em casos de conflitos internacionais. Dessa forma, ao invadir a Polônia, Hitler garantia que os soviéticos não iriam retaliar, garantia o apoio do Japão e garantia também o apoio da Itália. Com um enorme efetivo militar bem treinado, com estratégias bélicas bem desenvolvidas durante a Guerra Civil Espanhola, com bastante armamentos, equipamentos e munições produzidas em larga escala nos campos de concentração, a Alemanha estava com tudo pronto para iniciar e provavelmente ganhar uma guerra. Dessa forma, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, iniciando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. E foi uma guerra mundial, pois ao invadir a Polônia, Hitler desobedeceu o ultimato da Liga das Nações. Portanto, todos os países pertencentes à Liga se posicionaram contra a Alemanha. E assim inicia a guerra.